Coderv em Pauta apresenta Encontrando Soluções no Campo Legislativo. Diretamente da capital do Sudoeste goiano, nesse episódio contaremos a trajetória de contribuição da mais técnica das câmaras técnicas. Sou Ana Paula Sintra e aqui comigo estão 3 membros da Câmara Técnica de Assuntos Legislativos. Primeiro deles, Antônio Cuevas, que atua no direito agrário e do agronegócio. Antônio. Olá, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui participando, finalmente, desse podcast tão movimentado. Olha só, estamos famosos. Tá ficando, viu? Tá ficando famoso. E parabéns pela apresentação, eu tenho acompanhado, esse aqui é o 5º episódio, né? Isso. Eu tenho acompanhei os demais, parabéns pela condução, né, pelo time que está acompanhando a execução desse podcast, e é muito bom, é muito gratificante estar aqui hoje. Muito obrigada. Denise Barbosa, nossa vice-coordenadora, que atua no direito imobiliário. Olá, tudo bem, Ana Paula? Tudo também, bem? Assim como o Antônio, é uma satisfação estar aqui, gravando esse podcast e contribuindo aí com a nossa Câmara Técnica, a divulgação dos nossos trabalhos. Muito obrigada. E, por último, mas não menos importante, Júlia Gondim, que atua na área civil e do agronegócio. Júlia? Olá, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, né, pelo convite. Eu sou a integrante mais nova, entre aspas, da Câmara Técnica, né? Mas agradeço muito estar aqui, levando conhecimento aí para toda a população todos os ouvintes que estão acompanhando a gente, para entender como é que funciona a Câmara Técnica, né? O que a gente faz. E eu faço das palavras do Dr. Antônio as minhas, né? Que todo o trabalho que está sendo realizado por vocês está ótimo. Obrigada. Tenho acompanhado também os outros episódios e tá tudo maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada. Vamos quebrar o protocolo, hein? Esquece o doutor. Ah, ok. Vamos ficar só no Antônio aqui. Doutor, eu falo que é só do fórum pra dentro. Então vamos lá, sem doutor e doutor. Sem formalidades, então. Formalidades. Então, combinado. Esse é o momento também de agradecer os nossos parceiros, a Adequar Implementações e Soluções em LGPD. Ajuda o seu negócio a evoluir utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados. O pessoal também da CIA da Criação, a gente especializada em comunicação on e off. No episódio passado, eu entrei no Instagram da Adequar. Hoje eu vou entrar no Instagram da CIA ver o que está acontecendo. Eles postaram... da Sudoespo. Vocês sabem que eles ajudam a CIRV toda a questão do marketing da Sudoespo. Já falamos aqui em vários outros episódios. Um trabalho incrível. Sabe os outdoor que você vai lá? Que negócio é esse? Sim. É da CIA. Legal. Parabéns. Eles também estão ajudando aqui a Meia Maratona Unimed Rio Verde. Eles fizeram um post aqui, olha que legal. Lembre-se disso quando for gravar stories. Olha as dicas. Limpar a câmera. Eu sempre esqueço disso. É verdade, né? A minha câmera sempre tá suja. Roteirizar o que falar, a gente sabe que é importante. Gente, foram os meus primeiros convidados que leram o roteiro. Palmas. Arrasaram. Palmas pra nós, então. Escolher local bem iluminado, olhar para a câmera. Enfim, então... Olha o Instagram deles, @CIA da Criação. Também quero agradecer Pignat Marcas e Patentes. Há 17 anos registrando suas marcas, patentes, desenho industrial e direito autoral. Muito obrigada, Eduardo Lobo. Muito obrigada, Pignat. E agora eu tenho o prazer de anunciar 2 novos parceiros. A Hortex Data Eng, alta tecnologia em conectividade, do Gustavo Lacerda, que esteve conosco no episódio passado, viu nossa estrutura, conheceu melhor nosso projeto e quis entrar como parceiro. Então, muito obrigada, Gustavo. E TRR PetroRio, mais do que lubrificantes e diesel, a PetroRio entrega qualidade, com sedes em Rio Verde, Portelândia e Caiapônia. Se você ainda não sabe, a PetroRio é do José Carlos Sintra, que também é nosso presidente. E não é à toa que ele é nosso presidente, ele sempre quis trazer a PetroRio como parceiro dos principais eventos da cidade, nas principais causas. Quem teve o contato já com toda a equipe sabe que são extremamente qualificados. Inclusive aqui quero cumprimentar não só o José Carlos, mas o Charlie, o Laerte, a Ana Maria, o Marcos. Então, muito obrigada por entrar agora como parceiros. E esse é aquele momento que eu nunca me acostumo. Mas, roda a vinheta. Para
começar, então, esse episódio, eu queria cumprimentar a Ana Paula Barbosa. Ela é a nossa segunda secretária no CODERV, nossa diretora, e ela que teve a ideia de criação dessa Câmara Técnica. Então, não poderia deixar de cumprimentá-la e deixar aqui toda a minha admiração a ela, que é uma mulher incrível, que vem contribuindo aí significantemente para o desenvolvimento de Rio Verde, né, através do associativismo. Então, muito querida e muito competente, então fica aqui, viu, Ana Paula? Eu sei que você tá fugindo de mim, mas uma hora, sua hora vai chegar. Inclusive, foi ela que falou, Júlia, você tem que participar dessa Câmara Técnica, vai lá, ela que me incentivou. Então, assim, e tem acrescentado muito, né, na minha vida. Então, assim, realmente, a doutora Ana Paula, sensacional. Ela é muito generosa, né? Sim, muito, Ana Paula, eu vou pedir para falar dela também, porque a Ana Paula, eu falo que ela é um espelho para mim, como pessoa, como advogada. Eu me espelho na Ana Paula desde que eu era estagiária, há alguns anos atrás, não vou falar a quantidade. O que tem? Mas a Ana Paula, ela é fantástica. A Ana Paula é o espelho mesmo de pessoa, para mim, particularmente, há muitos anos mesmo. Ela é agregadora. Ela é. Então, é muito querida. Eu também tenho muita admiração por ela. Eu queria também cumprimentar o Gabriel Moraes, que é o coordenador da nossa Câmara Técnica, né? O Gabriel, ele desempenha um papel fenomenal como coordenador. Eu, como coordenadora, eu falo com tranquilidade. Antes de qualquer decisão, eu paro e penso, o que o Gabriel faria? Porque ele é muito bom e ele não só ajuda a própria Câmara Técnica, como ele dá o suporte técnico legislativo para as outras câmaras técnicas. Então, fica aqui também o nosso cumprimento ao Gabriel. Eu sou suspeito de falar do Gabriel, hein? Meu colega de trabalho, meu parceiro. É um cara extremamente criterioso, cauteloso e competente. Muito tudo competente. que ele muito faz... centrado, muito ponderado. Exatamente. Ele conduz muito bem, assim. Inclusive, eu tô aqui... não gosto de falar que substituindo, né? Mas, assim, cumprindo um papel que ele não pôde vir por questões de saúde, mas eu, assim, vou tentar cumprir da melhor maneira possível como ele faria a participação, né? Mas ele é um cara excepcional e tenho orgulho de estar junto com ele, né? Aliás, junto com vocês e com ele nessa Câmara Técnica. Né? Sim. Não, mas o seu momento ia chegar, viu? Então, você não ia ficar de fora desse projeto, não. E eu também queria agradecer vocês por estarem aqui, né? Disponibilizaram um tempo para participar do nosso projeto CODERV em Pauta. Sei que vão engrandecer muito todo mundo que vai nos escutar. E também pelo trabalho dentro da Câmara Técnica, vocês são extremamente dedicados, né? Sempre atualizados, trazendo demandas, debatendo as demandas. Então, muito obrigada. Fica aqui meu obrigado por mim, pela Janaíne, por toda a diretoria, viu? Janaíne. Nossa secretária executiva, Janaíne. Bom, então, para começar, então, Denise, nossa vice-coordenadora. Essa Câmara Técnica surgiu no dia 8 de junho. Então, esse episódio que vai ao ar no dia 7 de junho é comemorativo de 1 ano da Câmara Técnica. Isso. E a Denise esteve desde o início. E eu queria te perguntar, Denise, quais foram suas expectativas quando você entrou na Câmara Técnica? E qual foi essa trajetória que a Câmara Técnica teve, né? Porque eu sei que desde o início a gente foi tentando encontrar a melhor forma de atuar aqui em Rio Verde. Ana Paula, acho que, salvo engano, essa Câmara Técnica é a mais nova do CODERV? Ela foi criada junto com a da Saúde. Ah, então elas são as mais novas, Sim. né? O CODERV já tem uma atuação aí, já conhecida pela cidade, e dentro as várias câmaras técnicas existentes no CODERV, até, salvo engano, foi a Ana Paula, né, que identificou essa necessidade de ter uma câmara técnica para assuntos legislativos, específicas para assuntos legislativos, né? E aí ela foi criada, e a gente está aí desde o começo, né, atuando, e ela é muito bem coordenada pelo Gabriel, como já foi falado aqui. O Gabriel desempenha um papel excepcional na Câmara Técnica de Assuntos Legislativos, né? Então, ela foi criada dentro do CODERV justamente para a gente ter esse acompanhamento da legislação, tanto a legislação municipal quanto a legislação estadual, federal, né? Mais especificamente no que diz respeito ao nosso município mesmo, a questão que pode impactar no desenvolvimento do nosso município, né? Então, ela foi criada para atender essa necessidade do CODERV. É uma forma de contribuição, né? Isso, né? É uma forma de contribuição no órgão e consequentemente, no seu objetivo principal, que é o desenvolvimento de Rio Verde, né? Isso. Foi uma Câmara Técnica criada aqui, ela não foi inspirada em nenhuma outra, então, assim, é um modelo que a gente está construindo todo dia, né? Isso. Ela já teve algumas adaptações, né? Do momento da criação dela até hoje, a gente
achava que ela seria uma Câmara, assim, que ela conseguiria atender antecipadamente o projeto de lei antes da votação. A gente viu que isso estava um pouco difícil, né? Os projetos são apresentados muito rápido e quando a gente conseguia analisar, eles já tinham sido até votados, né? Então, a gente mudou a nossa forma de atuação, né? Para tratar mais em momentos propositivos, antes da proposição do projeto de lei, identificar o que pode ser objeto de projeto de lei, nesse sentido hoje, né? A nossa atuação. Lembrando que o CODERV é um conselho propositivo. Isso. Então, a gente está aqui para contribuir. E quando chega uma demanda, um projeto de lei, a gente analisa o projeto de lei, né? A gente junta o nosso corpo técnico, então a gente precisa desse tempo. Não é de um dia para o outro que o CODERV vai lá e dá sua opinião. Exatamente. Né? E também isso não significa que quando a gente oferece nossas sugestões, elas são integralmente aceitas. Exatamente. Né? É passado por uma análise, né, da Câmara Legislativa da cidade também, para ver se leva aquilo para frente ou não, né? Sim. E hoje eu posso falar com tranquilidade que é a Câmara Técnica que mais oferece suporte a todas as outras. Sabe aquela coisa assim? Eu não sabia que eu precisava tanto até ter. É isso. Bom, né? E tudo acaba que gira em torno da legislação, né? Sim. Então, precisa ter técnico, né? Além do objeto material ali da lei, a lei também tem que ter seus aspectos formais. A gente olha também a questão de constitucionalidade da lei, né? Se há viabilidade ou não nesse sentido também. Uhum. Né? Antônio, como você acha que a Câmara Técnica pode contribuir para o desenvolvimento de Rio Verde? Como já muito bem introduzido pela... Vou falar Denise, não vou falar doutora, não. Quase saiu um doutor aí, né? né? Já ia falar doutora aqui, pela Denise. A Câmara Técnica, ela tem os olhos, a Câmara Técnica de Assuntos Legislativos, ela tem os olhos para o desenvolvimento de Rio Verde. Então, a gente preocupa em trazer para as pautas das discussões assuntos relevantes para o desenvolvimento. Realmente chega muita coisa que a gente não analisa porque, de fato, não terá um impacto significativo para a cidade. Outras, a gente já tem o cuidado de criar, de reunir, né, com, a maioria das vezes, pessoas técnicas dessas áreas específicas para discutir aquele projeto que está na iminência de ser votado ou aquela proposta de projeto. Então, o objetivo e o cuidado que a Câmara Técnica de Assuntos Legislativos tem é de analisar questões voltadas estritamente para o desenvolvimento. E, novamente, não com caráter fiscalizatório, mas propositivo. É bom deixar isso claro. A gente nós não somos uma Câmara Técnica fiscalizadora. Nosso trabalho é propor, dar suporte para os principais temas que vão ser colocados em votação, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Então, eu acho importante deixar realmente clara essa questão do caráter fiscalizatório. Nós não temos. E não somos ouvidoria também. E não somos ouvidoria, exatamente. Então, nossa preocupação é um assunto que vai desenvolver Rio Verde, vai melhorar a nossa cidade. Opa, peraí, então vem cá. Antônio, Denise, Júlia, Gabriel, vocês entendem dessa demanda? Olha, não tem experiência, então vamos chamar um profissional aqui e vamos analisar essa situação, se é pertinente, se é constitucional, se é inconstitucional. Vamos dar o suporte para esse vereador, para esse deputado, seja ele estadual ou federal, nessa demanda. Isso é um dos exemplos, né? Também não dá para abraçar tudo, né? Não dá, é impossível. Não dá. Porque... E a Câmara também não tem como andar sozinha, né? Porque a gente precisa muito da integração com as outras câmaras técnicas. É isso que o Antônio falou, né? Às vezes a demanda ela chega, a gente consegue analisar o aspecto formal da lei, mas o aspecto material a gente precisa da demanda de outra câmara, né? Uma demanda de um profissional específico, de outro assunto para falar, porque a gente às vezes não tem conhecimento técnico sobre isso, né? E tudo... Desculpa, não, eu ia fazer só um adendo aqui. Aqui é todo mundo voluntário, viu? Isso que eu ia falar! Isso que eu ia falar. Continuar. Então vai, Júlia. Todos os profissionais, né, que atendem as demandas aí das câmaras técnicas, ou às vezes profissional que a gente chama de fora, que não faz parte da câmara, mas que a gente sabe que tem um know-how bacana para aquele assunto, são todos voluntários, né? Então, assim, não depende só do CODERV em si, né, da instituição, depende de pessoas ali de fora que estão dispostas a realmente ajudar a cidade, né, e contribuir com isso. Sim.
Eu falo que participar do CODERV tem que ter aquele chamado interno no coração ali, assim, né? Aquela vontade de servir com propósito, né? Então, é algo assim que... Ou você tem essa chama interna ou não, né? Assim, ou não participa, né? Porque realmente a gente dedica um dos bens mais preciosos, o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. O né? tempo. Exatamente. Entendeu? Então, a maioria das vezes, a gente tem que administrar o tempo das nossas vidas pessoais, da nossa vida pessoal, profissional, e também com as demais atividades, né? Então... O extracurricular. O extracurricular, que é um prazer. Eu acho isso prazeroso, Sim. porque eu aprendo todas as vezes. É muito bom. Eu não sou rioverdense, né? Mas já sou rioverdense de coração. E eu falo que é muito bom, não é? O Antônio também. Eu também. Né? Então eu falo que é muito bom a gente tá... Eu amo muito Rio Verde, é muito bom a gente estar contribuindo com o desenvolvimento de Rio Verde, né? É uma forma de contribuição que seja indireta, né? A alguns olhos pode ser indireta, mas é muito bom você estar de toda sorte assim, participando, que seja lá dando um pouquinho da sua contribuição aqui no desenvolvimento da nossa cidade. É o sentimento de gratidão pela cidade que acolheu a gente. Exatamente. E é com um pouquinho que a gente faz diferença, né? Então a gente doa um pouquinho aqui, vem outra pessoa, doa mais um pouco, que a gente consegue sair do lugar e a nossa cidade tem crescido muito rápido, né? Muito. E a gente vê aí muita coisa que precisa melhorar, né? Então, com a nossa ajuda... Que tudo isso vai pra frente, né? Não depende só de poder executivo, poder legislativo. Nós, que moradores da cidade, né? Precisamos contribuir de alguma forma. E essa foi a forma que nós encontramos de fazer isso. Sim. Essa união de todos é muito importante, porque eu enxergo assim, o CODERV tem suas forças, mas também tem suas fraquezas. O executivo tem suas forças, mas também tem onde ali eles não conseguem percorrer muito. O legislativo é a mesma coisa. Então, se a gente une todo mundo se fortalece. Exatamente. Né? É verdade. E cada um na sua área, dando a contribuição no que você sabe fazer, né? Sim. Júlia, você ajudou a gente imensamente na atualização do Estatuto e do Regimento Interno. Qual que é a importância para uma associação ou para a empresa, né? Que associações e empresas têm, não tem? Isso. Na verdade, eu achei muito interessante essa oportunidade que eu tive, porque eu tinha acabado de conhecer o CODERV, né? Eu morei um tempo fora, depois eu voltei, então eu tava me inteirando sobre o assunto. E aí, a Ana Paula, junto com o José Carlos Sintra, eles me deram essa oportunidade, né? E falaram, Júlia, precisamos de alguém, vem aqui ajudar a gente, né? E foram várias reuniões, assim, acho que foi um mês ou um pouco mais de um mês, assim, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, discutindo e relendo o estatuto, relendo o regimento interno. Então, foi, assim, um momento de muita gratificação para mim, que eu aprendi muito, né, com todos eles. E assim, foram momentos maravilhosos, né? Mas qual seria a importância, né? O estatuto do CODERV, e isso se enquadra para toda empresa, né, que possui um estatuto, o que ele dá? Ele dá o norte para aquela empresa, para aquela associação seguir o seu caminho, né? Ele vai dizer o que é aquela associação, o que é aquela empresa, quais os princípios que aquela empresa vai seguir, né? E ele dá ali as primeiras regras para o jogo, digamos assim, né? Então, ele é importante para que a empresa ou a associação, ela consiga trilhar o seu caminho, né? Já o regimento interno, ele realmente vai dar detalhes de como a empresa ou a associação vai funcionar internamente. Então, é a partir do regimento interno que a associação vai conseguir seguir o seu caminho, né? O estatuto, ele vai dar o norte e já o regimento interno vai dar as regras realmente. Tô dizendo de uma forma bem leiga até, para que as pessoas que não são da área consigam entender, mas é basicamente isso. Então, quando a gente fez a atualização do regimento interno do Estatuto do CODERV, a gente viu aí muita necessidade, né, de modificar algumas questões, porque o Estatuto, ele veio lá do primórdio, né, do CODERV, e conforme o tempo foi passando,
o Coderv, ele teve que ajustar algumas coisas para conseguir ir para frente, né? Para conseguir atender a cidade. Então, foi um momento muito importante. A gente conseguiu fazer bastante coisa legal, bastante coisa importante para o conselho, né? E foram momentos muito bons, assim, e a gente depois fez a audiência para demonstrar, né, as alterações que foram feitas, todos os associados e os membros participaram, foi um momento muito legal também, e que houve a aprovação, né? Então, seria basicamente isso, essa é a importância, e esses são os documentos que realmente dão um norte ali para a empresa. Sim, eles foram baseados no usar a CIRV. Isso. Que é diferente, né? A CIRV oferece serviço, o Coderv oferece informação, né? Exatamente. E quando o Coderv foi criado, eu não presenciei isso, né? Mas sei como que foi naquela época. Buscaram muitas inspirações de outras cidades, né? Sim. Até no primeiro episódio, vocês falam sobre isso, né? Uhum. Foram para Maringá buscar essas inspirações. Então, o início do Coderv foi assim. E aí, agora, a gente tem um Coderv que serve para Rio Verde, né? Então, a atualização desses documentos foram importantes por conta disso, para dar um norte, a gente precisa disso para Rio Verde, então a gente vai seguir dessa forma. Sim. Foi inspirado no CODEM de Maringá, só que lá ele é atrelado ao executivo. Então, é um órgão que é consultivo do executivo. É vinculado ao executivo. Isso. Aqui a gente não é independente, né? Então, de novo, é um modelo único, né? Que a gente foi... Todo dia a gente vai criando, definindo novas regras para... Isso. Trilhando o próprio caminho aí do conselho. Sim. E agora a gente tem também um lá em Jataí, o CODES, Conselho de Jataí. Bacana, é novo lá. É novo. Eles até fizeram uma visita pra gente, seu Antônio, né? Eles foram tentando entender como a gente funcionava pra tentar melhorar a dinâmica deles, né? Eles também têm a própria dinâmica que tá de acordo com a sua realidade. Só, né? A gente, além de promover o desenvolvimento de Rio Verde, acaba incentivando outras cidades a fazer o mesmo. Sim, né? Sim. Nós somos inspirações aí para outras cidades. Da mesma forma como inspiramos em outro. Sim. Bom, indo para os trabalhos da Câmara Técnica, para as pessoas entenderem como funciona. Então, o primeiro projeto de lei que oferecemos nossas sugestões foi da simplificação da extração do cascalho, projeto de lei 625/2020, do deputado estadual Carlos Cabral. Como foi essa primeira experiência? Quando nós soubemos que existia esse projeto de lei próximo ali, na iminência de ser levado à votação, à apreciação da Assembleia Estadual, nós entramos em contato com o Carlos Cabral, o seu assessor Claudenir, um abraço aos dois, e manifestamos interesse em fazer algumas sugestões, algumas pontuações nesse projeto específico. Ele é realmente um projeto muito interessante, que trata da extração de cascalho para obras públicas, né? Com algumas aberturas ali para questões de licenciamento, enfim, bastante importante. E diante dessa temática tão específica, como dentro da Câmara Técnica de Assuntos Legislativos nós não tínhamos um jurídico ambiental específico, nós chamamos o Dr. José Rogério, que fez pontuações bastante pertinentes nesse projeto, o qual foi, em boa parte, aceita pelo deputado de forma bastante aberta, né? E esse projeto hoje ele tá aguardando votação. Então, foi a nossa primeira experiência com o Legislativo Estadual, bastante positiva pela receptividade das sugestões, e pela abertura do próprio deputado e dos seus assessores, né, em ouvir a demanda do Coderv. E foi a partir daí que a gente começou a entender um pouco mais, mas ver um pouco mais a força que a gente, o poder que a gente teria ali de sugestões. Sim. Então, esse foi um dos primeiros projetos que a gente trouxe para discussão. Sim. E eu lembro que, além do José Rogério,
né, nós chamamos o Johan, que é o agrônomo, né, que lida todos os dias com essas questões de regularização ambiental. Ele é um ótimo profissional, inclusive. E a gente fez uma reunião com todo mundo, né? E ele deu muitas sugestões também, mostrou algumas coisas na prática, como é que funcionava. Então, acredito que agregou muito também para o projeto de lei. Muito bem lembrado. Sim. Falando até do deputado Carlos Cabral, o Lissauer também e o Chico Cagelli estão sempre muito abertos a receber o Coderv, então fica aqui também um cumprimento a eles. Sim. E foi muito interessante mesmo, a gente fez essa reunião, cada um foi dando o seu lado, a gente deu nossas sugestões técnicas, né? E foi, acho que a primeira vez que a gente pegou essa dinâmica, né, de dar essas sugestões. E depois tivemos também o projeto de lei 93/2021 do vereador Armando Filho, que solicita a criação da COPAT-VTN, Comissão Permanente Mista para Levantamento Técnico sobre o Valor da Terra Nua em Rio Verde, para fins de informação à Receita Federal. Aliás, era um tema que a gente já vinha debatendo na Câmara Técnica, né? Antes mesmo do Armando vir até a gente para perguntar nossa posição, né? Nossas sugestões. Vamos tentar explicar o que é o VTN, qual a importância dessa comissão, como foi essa experiência. Anualmente, o prefeito ele solta um decreto nomeando essa comissão permanente, a comissão de apuração do VTN, Valor da Terra Nua, para fins de imposto territorial rural, ITR, né, também. Uhum. O ITR é como se fosse o IPTU do território rural, né? Exatamente. E, geralmente, essa comissão ela é nomeada tão somente por membros do Poder Executivo, né? E aí, o projeto em si, ele tenta trazer novos membros da sociedade civil. E aí a gente fala, pessoal, do CREA, Cresce, OAB, do próprio CODERV, né? Sindicato Rural, que já tem uma participação muito importante dentro dessa apuração do valor do VTN. Então, é um projeto para ampliar os membros dessa comissão, né? E aí, igual você bem disse, esse já era um tema discutido, que vinha sendo discutido dentro do CODERV, né, da Câmara Técnica. E quando nós tomamos conhecimento de que o vereador Armando Filho, junto com a sua assessoria, já estava com um projeto de lei pronto para enviar para a Câmara dos Vereadores, para a Câmara Municipal, nós chamamos ele até o CODERV para uma reunião, né, para fazer sugestões, para trocar uma ideia, trocar figurinha, né? Trocar figurinha, porque realmente é algo muito interessante. Sim. Né? E houve, sim, uma receptividade muito grande por parte dele na nossa contribuição. Esse projeto, ele encontra-se na iminência de ser votado. A gente não sabe ainda quando, né? Mas também foi outro exemplo bacana na esfera municipal da atuação do CODERV, né? Da receptividade dos vereadores, né? Do vereador em si. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, já falou tudo. Então, isso foi tudo ano passado. Esse ano, em maio, a Câmara Técnica se reuniu com o procurador Vinícius Campos, né, o procurador-geral do município. Aliás, o Vinícius, ele esteve nas primeiras viagens a Maringá. Olha, bacana. Sim. Então, fica aqui o cumprimento ao Vinícius, também sempre recebendo o CODERV aí em todas as demandas. Muito obrigada, Vinícius. Também se reuniu com o secretário da Fazenda, né, o Arlon. Exatamente. Isso. Nessa oportunidade, quais foram as demandas levadas? Eu vou fazer aqui uma colinha, gente. Foram 5 demandas que nós levamos para eles. Eu até fiz para não correr o risco de esquecer. Nós levamos uma demanda específica referente à transação tributária municipal, que é algo que já se aplica em esfera federal, né? Na verdade, é tentativa para realização de acordos com tributos municipais. Eles já tinham pensado nisso, manifestaram interesse, mas, mais uma vez, se depararam com a dificuldade de efetivo para poder implantar essa demanda no município. Né? Seria uma forma de fazer acordo com quem está em dívida, né? Exato. Né? Novamente, abordamos essa questão da comissão permanente para apuração do VTN. Sinalizaram assim, bastante interesse, principalmente o Arlon desse suporte. Foi extremamente receptivo, um abraço para ele também. A gente até ficou conversando depois no corredor da prefeitura. É um cara excepcional. Certidões positivas com efeito de negativas, porque toda vez que é lançado um IPTU,
todos nós contribuintes, proprietários de imóveis urbanos, se for emitir uma certidão, ela já vai sair positiva com efeito negativo. Não tem nada de ilegal nisso. Mas o que acontece? Quando a gente vai, ou algum cliente, vamos pensar como nós advogados, que algum cliente precisa de documentos e certidões para conseguir um financiamento, né? Um custeio que seja, alguma coisa assim, tem que explicar através de documentos, burocratizou essa questão de tomada de crédito. É um exemplo, um dos exemplos. Porque agora a certidão dele é positiva com efeitos negativos. Então a gente foi para tentar, né, falar, olha, vamos deixar essa certidão positiva, negativa mesmo, só se passar o prazo, o prazo de pagamento. O tributo não está vencido, né? Ele está parcelado. É bom a gente lembrar assim, que ela sai assim quando a gente parcela o tributo, né? Então, quando você está pagando o parcelamento lá, ela sai positiva com efeito negativo, né? E ela teria que sair, na verdade, negativa, né? Porque você não está em débito. Você não está em débito, você está pagando parcelado. Exatamente. E isso é uma demanda que foi surgindo nos bastidores do dia a dia, que a gente achou pertinente levar até ele, né? E ficou para analisar, tá? Porque é uma questão mais de organização do próprio município, tá? Outro ponto é o referente à IPTU, a imunidade a templos religiosos. Existe uma emenda constitucional já aprovada, é uma emenda constitucional, que ela estende a imunidade tributária do pagamento de IPTU a imóveis locados por templos, né? Por instituições religiosas. Instituições religiosas, exatamente. Então, existe agora a extensão desse efeito da imunidade. Até então, isso só se limitava a imóvel próprio. Né? Que era de uso da instituição. Exatamente. Né? Agora, se ela loca e o valor reverte para a instituição, ele tem essa imunidade. Tem essa imunidade. Foi uma das propostas também que a gente levou para Rio Verde sair na frente nisso, porque é uma emenda constitucional agora de fevereiro de 2022. E, por último, a gente também apresentou com relação ao IPTU, que hoje em dia, idoso e pensionista, em se tratando de IPTU, existe uma isenção, uma imunidade também. E de 2 em 2 anos, eles precisam fazer esse recadastramento, o recadastramento bianual. Alguns estados, algumas cidades extinguiram essa necessidade do recadastramento, justamente por levar em consideração a dificuldade que esse idoso, que esse pensionista tem de juntar documentação, ir até a prefeitura, mostrar ainda a necessidade, né, de permanecer ali no... E fazer essa prova de vida, né? É isso. Prova de vida, nós levamos essa sugestão ou extinguir essa necessidade ou aumentar o prazo. Em vez de ser 2 anos, talvez em 3, em 4. Foi até uma própria sugestão que o Arlo iria analisar. Né? Então, essa foram... E notificar também, né? E notificar, exatamente. Porque como é que vai saber se não está notificando? Exatamente. Difícil. E aí foram esses 5 projetos que nós discutimos dentro da Câmara Técnica de Assuntos Legislativos, que apresentamos para o procurador. Novamente, nós fomos muito bem recebidos, uma recepção assim, a gente fica, que realmente existe aquela ideia de que todo mundo acha que o CODER é fiscalizador, né? Então a gente vamos bater o martelo isso, aqui, né? Gente? Vamos ficar registrado. Não somos fiscalizadores. Exato. Então, o fato da gente fazer essa visita para o procurador, para o ALO, para os vereadores que... Importante falar. Nós visitamos... se não foram quase todos... chegamos a visitar todos os vereadores? Se não me engano, acho que foi quase todos. Quase né? todos. É por questão de agenda que não conseguimos fechar. Mas fomos muito bem recebidos. Né? Exatamente. Essa visita, a ideia dela foi que para os vereadores conhecerem o nosso trabalho. Exatamente. Né? Porque às vezes tinha essa resistência, mas tem resistência com aquilo que a gente não conhece. Né? Quando a pessoa conhece o trabalho que a gente desempenha, vê que é um trabalho sério, ela vê que nossa ajuda é legal, né? Contribui bastante. Né? Não pra dividir. E os vereadores foram bem receptivos, né? Muito, porque a gente desmistificou essa questão de que nós estamos aqui para fiscalizar. E demonstramos que o CODERV é propositivo. Dar o suporte. Óbvio que a gente não consegue, até por questões humanas, assim, de gente, abraçar tudo, tudo que é levado para discussão, né, no Legislativo Municipal, Estadual ou Federal. Não, a gente não consegue. Mas a gente deixou bem claro essa questão do objetivo da Câmara, né, que é dar esse suporte técnico nas principais discussões que envolvem a Rio Verde, né, e eventualmente o Estado.
Sim. Então, foi muito importante esse nosso bate-papo com todos eles. Foi uma receptividade excelente, sabe? Assim, foi muito legal. Você também foi, né, Denise? Fui, eu participei de algumas visitas, assim, foi muito bacana, fomos muito bem recebidos. Todos os vereadores que eu visitei, nós fomos muito bem recebidos. Eles entenderam, a gente explicou o trabalho da Câmara, né, e acho que houve ali uma união de forças. Sim. Até porque essa parte legislativa, ela é muito cheia de detalhezinhos, né? Às vezes, quando você junta mais cabeças para pensar um assunto, você consegue ver mais riscos numa situação, ver o que dá para fazer para lá na frente não dar um problema de constitucionalidade, Exatamente. né? Então, quanto mais gente, quanto mais cabeça pensante numa situação específica, eu acho que tem mais chance daquilo ir para frente de verdade, né? Sim. Então, depois que foram feitas essas reuniões, né, e que os vereadores conheceram realmente o nosso trabalho, começou a ser mais fácil, né, a nossa comunicação e fazer as coisas rodarem aqui na cidade mesmo, para cada dia ficar melhor. Todo vereador tem um suporte técnico, legislativo, para fazer os projetos de lei? Sim, eles têm seus assessores. Né? Os assessores fazem suporte. Tem os assessores, a própria Câmara também tem as suas comissões, né? A comissão de constitucionalidade, que avalia, né? Então, além do suporte individual do vereador também, a Câmara dos vereadores também tem essas comissões. Porque não é fácil, né? É muita coisa para se pensar antes de fazer um projeto de lei. Não é só, vamos fazer isso aqui, vamos colocar no papel. Não é só isso, né? Vai além, e às vezes, a maioria das vezes vai além da parte técnica legislativa. Vai numa parte prática que a gente não tem know-how e por isso a gente chama a gente de fora. Então, assim, todos esses assuntos que a gente tratou até o momento foram pautas de várias reuniões, não surgiu de uma hora para outra, nem nada, a gente discutiu muito. E a gente tem outros trabalhos que estamos discutindo já, a gente não trouxe para debater aqui porque ainda está em desenvolvimento, né? Então, O grupinho de WhatsApp tá lá. Ainda tem muita coisa para ir para frente. Sim. Não, vamos ter uma segunda temporada aí. Pra gente debater tudo. E assim, estamos mais encaminhando para o final. Eu queria saber o que vocês esperam da evolução dessa Câmara Técnica e falar um pouquinho como vocês se sentem em fazer parte dela. Porque assim, eu acho que o CODERV, ele não é uma instituição. O CODERV é pessoas. Ele é formado por pessoas. Então, se o CODERV existe é porque a gente tá aqui. A gente faz o CODERV. É verdade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Vamos fazer no sentido horário o negócio aqui, né? Não sei, uma sugestão. Pode ir, então. Eu entrei no CODERV por conta da Ana Paula. A Ana Paula influenciando. Eu também, olha só. Influencer. E, na verdade, foi o Gabriel e a Ana Paula, né? Os dois. O Gabriel já era o coordenador, ele é meu parceiro de trabalho no escritório, né? Nós somos advogados no mesmo escritório. Pode falar do seu escritório. O Vibes Advogados, a gente já tá lá, cara. Estamos juntos lá no dia a dia. E quando ele entrou, ele me chamou, porque a gente, assim, igual eu falo, servir é propósito, né? Pra gente servir com vontade é um propósito. Eu encaro assim, eu adoro servir as pessoas, né? Isso aí eu levo pra minha profissão. Mas servir com um propósito, né? No sentido, assim, de ter uma meta, de falar, poxa, no meu caso, um CODERV. Eu quero servir a cidade que me recebeu, assim, de braços abertos. Nos primeiros 6 meses que eu estava em Rio Verde, em 2018, eu fui chamado pelo Deni Márcio. Um abraço, Deni Márcio. Tive a oportunidade de reunir com ele umas 2, 3 vezes, bater papo, porque eu já cheguei em Rio Verde querendo saber como é que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. Já inquieto já, né? Eu falei, nossa, eu preciso participar de alguma coisa. Aí eu fui até a secretaria, conversei com o Deni Márcio, me recebeu, assim, tivemos umas 3 reuniões, conversando, explicando o que eu fazia em Uberlândia. E hoje a gente tem uma amizade. E eu deixo aqui meu abraço ao Deni Márcio, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele assiste a gente. Assiste? Pode mandar que ele vai receber. Abração, Deni Márcio. Parabéns pelo trabalho. E o James, que foi o procurador do município, que me apresentou para o Deni Márcio. Né? Então, assim, desde quando 6 primeiros meses que eu cheguei em Rio Verde, já estava com aquela coisa, aquela formiguinha, já falei, eu preciso contribuir com essa cidade. A cidade é muito boa. Né? É que você veio de Uberlândia, né? Sou de Uberlândia, né? Então eu já me senti abraçada aqui, sabe? Aquela coisa assim, envolvido. Assim, eu não quero ir embora disso aqui de jeito nenhum. Eu quero ficar aqui, criar minhas raízes e ajudar. Então, participar do CODERV hoje é uma realização pessoal.
Né? Assim, eu só não faço mais por questão de tempo, porque a gente precisa trabalhar, né? Ganhar dinheiro. Mas, assim, é uma satisfação. O José Carlos faz um excelente trabalho. Ele é um excelente ser humano. Sim. Né? Eu acho que quando a gente está envolvido com pessoas assim, igual vocês, eu falo, todo mundo, graças a Deus, é um grupo muito, muito humano. Gente boa, tudo gente boa. É gostoso, porque a gente aprende sempre um pouquinho mais com todo mundo, né? Eu falo que não tem experiência melhor, escola melhor do que o ser humano, né? O bom ser humano. Então, eu aprendo com a Júlia, eu aprendo com a Denise, eu aprendo com a Ana, eu aprendo com a Janaína, com o José Carlos, com a Ana Paula, então, com o Valongo, né? E o Valongo pai. Então, assim, é muito gratificante. Sim. Tá? É verdade. Eu também sou muito grata a Rio Verde, né? Eu tenho 14 anos já. Vou fazer 14 anos já que estou aqui em Rio Verde. Você veio de onde mesmo? Eu sou de Mineiros, aqui perto. Mas eu morei 4 anos no Paraná. Então, quando eu vim, eu estava, como se diz, retornando para minha terra, né? E, então, eu sou muito grata a Rio Verde. Rio Verde me recebeu muito bem. Eu tenho Rio Verde, assim, hoje como a minha cidade mesmo do coração. E é uma forma, né, como eu já tinha falado no início, é uma forma de contribuição. Eu sou muito grata, assim, quando eu recebi também o convite para participar da Câmara Técnica, né, como se diz, alguém te enxerga ali no propósito de poder ajudar num órgão, assim, de tanta relevância, né, porque eu falo assim, o CODERV, ele é tão relevante para a cidade, né, são pessoas, como você disse, né, Ana Paula, são pessoas que se importam com o Rio Verde, né, a gente sabe aí que tem todos os poderes aí que trabalham no desenvolvimento do Rio Verde, mas as pessoas também, né, os rioverdenses, tem pessoas ali que olham isso, que querem isso, né, que almejam isso, né, e que estão sempre ali unindo as forças para isso. Sim. Bom, eu sou riverdense, né? Nascida e criada. Eu também, Júlia. Então, assim, quando eu falo que quando eu era adolescente, eu tinha resistência a Rio Verde. Eu sempre falava, quero ir embora, quero ir embora. Eu também. Será que é a nossa geração? Pode ser. E aí eu fui embora, né? Trabalhei um tempo fora, inclusive lá em Uberlândia, né? Da sua cidade. E até que chegou um momento, eu falei, cara, meu destino é voltar para Rio Verde. E foi assim, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei, ter voltado. Então hoje, quando eu ouço, né, Rio Verde é a capital do sudoeste goiano, e Rio Verde movimentou não sei quantos bilhões, eu falo, cara, essa é a minha cidade. E né, minha cidade, e bate no peito. Bato no peito e é por conta disso, né, desse amor, que a gente fala, a gente quer colocar Rio Verde para cima, a gente quer cada vez mais contribuir para melhoria, né? Rio Verde já tem alguns anos que tem melhorado muito, né? A cidade está muito bonita, tem se desenvolvido bastante, está atraindo a atenção de investidores, de empresas novas. Então, a gente quer fazer jus a essa fama que a gente tem. Então, participar do CODERV é extremamente gratificante, né? Por conta disso, e eu sei que lá na frente, né, daqui muitos anos, eu vou poder falar que eu contribuí para isso, né? Sim. E eu vou ter mais orgulho ainda. Então, é por isso que a gente tá aí trabalhando e tirando um pouco do nosso tempo livre para poder ajudar aí todo mundo, né? A cidade e toda a população. Sim. Não, pra ser sincero, eu vou falar até um sonho aqui que eu tenho. Pensa, o CODERV com uma sede própria. Bem Tony Stark, tipo uma sede autossustentável, assim. Vamos penso chegar longe. Não sonha sozinha, não. Pode ficar tranquilo. Ai, que bom. Estamos juntos nesse propósito. Bom, então, de novo, muito obrigada por estarem aqui. Sei que engrandeceram muito todo mundo que está nos ouvindo, não só pela experiência, né, nesse trabalho inovador, mas por todas as informações compartilhadas. Então, muito obrigada. E também quero agradecer novamente os nossos parceiros, Adequar, Cia da Criação, Pignat Marcas e Patentes, Hortex DataEng e TRR PetroRio. Se você está nos escutando pelo Spotify, já seguiu a gente? Fala canal pelo Spotify? Eu não sei. É canal? Ah, tá. Então, pelo canal do nosso Spotify, segue a gente. Se você está nos vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho,
curte aí, compartilha com todo mundo. Inclusive, se você está nos vendo pelo YouTube, viu que eu já tô diferente. Eu falei, eu quero mudar, gente. Só que eu não tenho capacidade de cortar meu cabelo ou pintá-lo. Aí eu falo, eu coloco um óculos e falo que absorvi outra personalidade. Pior que faz diferença, faz diferença. Faz! É verdade. Só feijão com arroz mesmo. Eu vou comprar um óculos sem grau, vou começar a usar. Gravata também. Mudar a cor da gravata. Mudar a cor da gravata. Aí eu falo, não, hoje eu não sou Ana Paula, hoje eu sou, sei lá, Beatriz. Bom, esse é o momento, se vocês ouviram os episódios, sabem. Eu conto uma curiosidade dos assuntos que tratamos. Mas hoje eu queria pedir licença para todo mundo que está nos ouvindo, porque hoje eu não quero contar uma curiosidade, quero fazer uma indicação. Se vocês ainda não sabem, o Coderv em Pauta é gravado no Estúdio 9, um estúdio daqui de Rio Verde, do Rafael Valong e do Pércio. O Rafael tá aqui, você quer aparecer, Rafael? Não, ele quer ficar nos bastidores. Mas, se você segue a gente pelo Instagram, @CodervRioVerde, já viu que eu posto sempre os bastidores. Esses dias postei que ele esperou a gente com um banquete. Hoje também, né? Também. Então, um pão de queijo que o Antônio, ele até... Meu segundo café da manhã foi aquilo. Não, se o mineiro achou que foi bom, porque tava bom o pão de queijo. Pão de queijo na mesa, a gente não recusa, não. Então, Rafael, obrigada, viu? Pela parceria de sempre. E aqui também são gravados outros podcasts. Um deles é o Tudo em Ordem, o podcast da OAB de Rio Verde. Vocês estão sabendo dessa? Sim. Da Marion e da Ana Carolina, né? Eu já vi algumas vezes, assim, as duas são muito espertas, muito inteligentes. E os convidados são muito interessantes e, assim, me engrandece muito. Porque, pra ser sincera, antes do Coderv, eu nunca tinha pegado um projeto de lei pra ler. Constituição Federal, tudo que eu sei que eu não posso fazer, alguém me contou. Eu nunca li. Né? Então, eu acho que a gente sabe muito pouco dos nossos direitos, dos nossos deveres. Fonte, né? Como proceder quando uma situação acontece com a gente. Às vezes, a gente nem sabe que aquilo é uma situação que a gente pode proceder. E eu acho que é importante não só por nós, assim, mas também pra melhorar toda a nossa dinâmica social. Então, fica aqui minha indicação. Tudo em Ordem, podcast da OAB de Rio Verde. E, por fim, o Coderv em Pauta fica por aqui. Até a próxima. Tchauzinho. É isso. Tchau.